As Tartarugas Ninjas Caos Mutante é bem uma história básica de origem, mas em uma animação que segue uma tendência atual de combinar estilos e tentar algo de novo na animação. É aí onde o filme me ganha um pouco mais. Como eu disse na abertura, as Tartarugas Ninjas Caos Mutante, ela é uma espécie de tendência ou contra-tendência que tem tido na animação recentemente. Não é algo que é muito volumoso, ou seja, não são tantos filmes que saem nessa pegada porque os estúdios veem a animação como algo secundário há muito tempo. A gente tem a Pixar e a Disney mesmo, né? Por mais que a Pixar seja da Disney, tem essa divisão lá dentro, que investem um pouco mais em animação, mas ainda assim essas tendo poucas bilheterias em suas obras, meio padronizadas recentemente, têm investido menos, e os demais estúdios, com exceção um pouco da Netflix aqui e ali, que compra mais do que produz, tem um investimento muito pequeno em animação. E isso o próprio CEO da Paramount falou aqui de Tartarugas Ninjas, falando que eles investiram aqui visando uma espécie de franquia, porque as Tartarugas Ninjas são populares, o que é até estranho, né? Não ter tido filmes recentemente, né? Teve ali os do Michael Bay e tal, que não fizeram muito sucesso, mas assim, Tartarugas Ninjas são muito populares, têm uma espécie de fanbase, mas são muito pouco explorados no cinema e agora tenta surgir ou ressurgir com a animação, em uma animação que é bastante interessante, apesar de não ser para mim uma grande animação, não é uma das, talvez uma das melhores do ano sim, mas não é tão boa quanto outras desse ano. Mas ainda assim, a Paramount mesmo investe aqui porque sabe de um potencial retorno e uma potencial franquia. Ainda assim, por mais que os estúdios não investam tanto em animação, eles têm aos poucos dado um pouco mais de liberdade para alguns criadores testarem coisas novas. A gente vê isso, só pegando esse ano, por exemplo, a gente vê isso com o Homem-Aranha através do Aranhaverso, se eu não me engano, 2, enfim, vocês sabem de que filme eu tô falando, que já traz, que até inova um pouco mais, ou até se arrisca um pouco mais em novas técnicas em relação ao primeiro, que já fazia bastante isso. A gente tem na própria Netflix uma combinação interessante ali entre futurismo e medieval com Nimona. A gente tem aqui, por exemplo, com Tartarugas Ninjas, tentativas novas de estética, que eu disse que é uma espécie de contra-tendência, porque a tendência dos últimos anos é o 3D, é essa animação com mais cara da Pixar e da Disney. O 2D tem morrido cada vez mais e tem ficado apenas para estúdios focados em animação sem tanto orçamento. Então, seja o estúdio Ghibli, que até se arriscou no 3D, não deu muito certo, ou estúdios dentro dos Estados Unidos, na Europa, que ainda investem no 3D, no 2D ou no stop motion, mas não tem tanto orçamento quanto as grandes do mercado, sobretudo a Disney. Ainda assim, a gente tem essa contra-tendência que começa a funcionar bem com o público, e pode ser uma nova tendência que surja a partir disso, a partir da bilheteria, a partir de mostrar para o público que a animação pode ser mais do que apenas aquela padronização que foi muito boa por muito tempo, mas recentemente a Pixar, principalmente, que era uma inovadora, sofre com um comodismo, digamos assim. Tartarugas Ninjas talvez não seja tão boa quanto as que eu citei anteriormente. Eu prefiro Nimona, eu prefiro muito mais o Homem-Aranha, mas aqui, e principalmente porque essas duas anteriores, eu acho que elas conseguem fazer algo que Tartarugas Ninjas não consegue fazer tão bem, que é você criar um todo, você criar uma estética que converse com todo o seu conteúdo. O Homem-Aranha faz isso bem demais. Quem não lembra daquela sequência inicial com a Gwen no segundo filme, por exemplo, que é uma representação clara disso, e os vários estilos que são trabalhados, que combinam com cada um desses mundos e personagens. Ou, por exemplo, Nimona faz isso muito bem com essa ideia meio lúdica, mais do futurismo conversando com o medieval ao mesmo tempo. Tudo isso funciona muito bem dentro daquela lógica. Aqui ainda tem um pouco dessa pegada nesse lance mais adolescente, mais jovem, mais moderninho. A gente tem as tartarugas aqui que não são as tartarugas já adolescentes quase adultas, elas são bem adolescentes mesmo aqui. E o filme até brinca um pouco com isso, no dinamismo, no uso das cores, dos desenhos, da construção de cenários por meio de alguns desenhos mais rabiscados ou
pelo uso da música mesmo, que dá uma certa agitação. Mas de forma geral não há uma combinação tão integrada nesse sentido. Tartarugas Ninjas é um filme que a estética chama muita atenção, mas ela quase se descola muitas vezes dos temas e da história que está sendo contada. Uma história que é um filme que se assume como um primeiro passo mesmo de uma franquia. É bem uma história de origem, que traz até flashbacks para contar pra gente aquele passado, que quem assistia os desenhos ou quem conhece as Tartarugas Ninjas já meio que sabe a criação delas. A gente vai ter esse retorno aqui de novo, não vejo exatamente isso como problema, mas tem bem esse lance de formação do grupo, o grupo começando a combater, o grupo entendendo o que é heroísmo. Aí eu já gosto um pouco mais. Tem até uma brincadeira interessante aqui, né, porque a gente vê cada vez mais os filmes de super-herói, eu falo bastante isso pra vocês, em que a ideia do super é mais importante do que o do herói. O que era bem diferente, por exemplo, no começo dos anos 2000. A gente viu os filmes lá de Sanheim, do Homem-Aranha. O lance do heroísmo era muito importante, o lidar com o peso de você ter poderes, esse tipo de coisa. E recentemente o lance do super-herói cada vez mais está virando um negócio de super-herói é divertido e os super-heróis se divertem sendo super-heróis e com isso os jovens querem ser super-heróis porque é muito cool e tudo mais. E o lance do heroísmo em si, que sempre foi o centro nas HQs, digamos, e coisas do tipo, tem se perdido bastante. Aqui, Tartarugas Ninjas parte desse lance deles quererem ser super-heróis para serem aceitos e porque é divertido, mas em determinado momento o filme ele vai fazer uma construção de entender que mais importante do que ser descolado e tudo mais é você fazer aquilo porque aquilo é o certo, você tem poder para fazer aquilo, você tem que resolver aquilo para você ser um herói. É quase o lance do chamado do herói, e o filme ele acaba até que subvertendo legal nesse sentido. Ainda assim, aqui como eu disse, assim, essa estética de várias ideias, quase isso, de vários estilos combinando, que vai desde o 3D e um flerte com stop motion, até vários tipos de desenho, desenhos mais contemporâneos, desenhos 2D mais clássicos. Tem uma combinação aqui, principalmente nas cenas de ação, que chama muita atenção. Em algum sentido, lembra até um pouco que o Gato de Botas 2 fez, que também é uma animação bem interessante. No geral, a gente tem uma história aqui, o desenvolvimento narrativo dessa história bem básico, chegando até a ser problemático em algum sentido. Eu sei que, entre aspas, é mais voltado para as crianças e ainda assim, para mim, isso soa mais como um problema, né? A gente cai aqui num clichê que deveria ter sido superado há muito tempo, mas parece que não é. Que é o lance de você ter o diferente, o lance do mutante aqui, o lance dos animais, aqui é quase uma combinação dos dois, né? Os animais são os mutantes e tudo mais, que você cria os animais bons e os animais maus. E no fim do dia, nunca a humanidade é o real problema. Sendo que aqui a gente tem como grande vilão um animal que era um animal de laboratório. Então, assim, a revolta dele é muito justificada, mas o filme ele vai fazer uma questão de, em algum sentido, criar esse personagem como um grande vilão para no final sempre, e isso tá desde o começo do filme, a ideia de uma conciliação. Uma ideia que é muito a ideia dos grandes estúdios, é aquele tipo de mensagem que muita gente acha que filmes assim são só divertidinhos e tudo mais. Essa ideia de conciliação é muito a ideia do capitalismo, digamos assim, né? A ideia de Hollywood como um todo desde sempre, o que para mim é que não casa com tudo que é construído, né? Esse lance, mais uma vez, de quase uma revolução dos bichos em algum sentido aqui, que é freada porque não, a humanidade ela é boa sim, tem pessoas ruins, mas tem pessoas muito boas, e aquele que está se rebelando, que sofreu a vida inteira, ele não pode se rebelar, porque se ele se rebelar, ele é um vilão. Então tem um discurso aqui meio conflituoso que eu acho bem perigoso dentro de uma história que eu disse bem básica. O filme ele vai se destacar sempre quando ele chama atenção mais para sua estética do que para o seu conteúdo. Eu não gosto de fazer essa divisão, eu acho que tudo tem que ser uma coisa integrada dentro do filme, mas o que o filme cria muito essa divisão. Então você pega, por exemplo, as cenas mais significativas, cenas de ação, onde a estética chama mais a atenção. Então é muito desse conflito dentro de Tartarugas Ninjas. Sempre que puxa mais para a estética, o filme funciona. Quando ele tenta investir mais num discurso mais pronto, numa história bem básica de origem e tal, para mim funciona um pouco menos. Não é tão bem integrado quanto essas outras animações que eu disse, mas é sempre bem-vindo a gente ver a animação tendo um pouco mais de espaço e tendo a oportunidade de arriscar para longe daquele que parece ser a tendência dominante, o 3D, o realismo e tudo mais. Aqui a gente tem a prova mais uma vez de que se você
permitir uma criação artística mais interessante, a gente pode ter um reflexo nessa animação que funcionou bem para mim em muitos sentidos aqui em Tartarugas Ninjas. Eu acho que quem gosta das Tartarugas Ninjas vai gostar do filme. É um filme que também deve funcionar muito bem para as crianças, que infelizmente chega mais uma vez no Brasil com um grande atraso. Eu acho que já estreou faz quase um mês lá nos Estados Unidos, chega só agora aqui no Brasil. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.